Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Novamente, como sempre, estar lembrando que este canal ele não tem finalidade terapêutica, ele não tem a intenção de promover nenhum tipo de tratamento ou de psicoterapia. A nossa única finalidade aqui é produzir material, conteúdo intelectual na área de Psicologia e Filosofia. Se você precisa de um atendimento terapêutico, busque um profissional habilitado da área. Eu sou estudante, não sou psicólogo. Só para esclarecer, para não haver nenhum tipo de dúvida a respeito dessa questão. Enfim, eu passei um tempo sem gravar vídeos para o canal, aí dei uma parada por algum tempo, devido ao próprio andamento da universidade, estava com bastante trabalhos, provas, bastante coisas para fazer, aí passei por um certo momento de estresse, sim, estudante de psicologia também passa por estresse, aliás, passa por muito estresse. Então acabei dando uma pausa, mas agora retornando vou estar tentando atender aos pedidos que me foram feitos. E um dos primeiros pedidos que eu já de cara estou razoavelmente habilitado a falar é acerca dos arquétipos para Jung. Então, que fique bem claro, eu não sou junguiano, eu tendo mais ao viés freudiano. Porém, a gente tem algum estudo acerca de Jung que me possibilita, ao menos, estar explicando superficialmente o que são os arquétipos, para quem quiser um conhecimento mais amplo a respeito disso. Obviamente, eu indico que esteja indo atrás de autores, o próprio Jung ou outros que escreveram acerca das teorias dele. Então, como que a teoria junguiana vê o arquétipo? O que é o arquétipo para a teoria junguiana? O arquétipo é uma ideia universal. Então, a teoria junguiana, ela entende que existem ideias que são aplicáveis a toda a população mundial. Então, todas as pessoas têm uma ideia do que é aquele conceito. Não tenho certeza que usar o termo conceito aqui esteja correto, mas em suma é uma ideia que pode ser compreendida por qualquer pessoa. Então, algumas delas, um exemplo para deixar mais claro. Por exemplo, a ideia de Deus. Então, a ideia de Deus é uma das ideias que ela pode ser compreendida por qualquer um. Ah, mas existem os ateus, por exemplo. Eu, inclusive, me encaixo nessa categoria. Mas os ateus sabem o que é Deus. Eles podem não seguir um Deus, mas eles sabem o que é Deus. Então, se nós formos pegar toda a história da humanidade, desde a antiguidade, desde as épocas remotas antes de Cristo, até os tempos atuais, até onde eu tenho conhecimento de tudo que eu estudei, todos os povos tinham um conceito e uma ideia de Deus. Eram ideias diferenciadas, eram ideias interpretadas ao modo de cada cultura. Mas cada um tinha um conceito de Deus. O que acontece? Por exemplo, no Antigo Egito, o Deus era o faraó. Então, o faraó era a divindade suprema do Antigo Egito. Era um Deus. Era uma ideia e um conceito de divindade. Por exemplo, os maias, sabemos que as próprias pirâmides maias também eram uma construção com finalidades divinas. Existiam sacrifícios em homenagem a deuses. Os povos indígenas tinham sua crença de deuses na natureza. Existiam outros povos indígenas que tinham também deuses estabelecidos. Era mais de um deus, mas havia um conceito de divindade. Isso é o arquétipo. Então é um conceito, uma ideia que é válida em toda a região para todos os povos. Todos têm uma noção do que é. Outros arquétipos: pai, mãe. Então, existem visões diferenciadas do que é ser pai e do que é ser mãe. Mas, se nós pegarmos em todas as culturas, existe uma ideia de pai ou de mãe. Existem formas diferentes de ver o pai e a mãe. Mas todas as culturas têm um nome para se dirigir ao pai e à mãe. Então tem uma palavra que define todo pai e toda mãe. Assim como na língua portuguesa nós temos a palavra pai, que define todo genitor ou pessoa que cria, que cuida, que zela pelo indivíduo, e mãe para definir também toda genitora ou pessoa que cuida, cuidadora. As demais culturas também possuem palavras para definir pai e mãe, possuem ideias do que é pai e mãe. É algo válido universalmente.
Isso é o conceito de arquétipo da teoria junguiana. Então, arquétipos são ideias válidas universalmente, ideias que toda cultura conhece e sabe o que é, por mais que muitas vezes não siga, como é o caso de Deus. Existem culturas como, por exemplo, o ateísmo, que não segue Deus, mas sabe o que é Deus. Então, mesmo que uma cultura, por exemplo, não tenha o conceito de pai e de mãe que nós temos, por exemplo, muitas culturas, a gente vai ver tribos africanas, onde não é uma pessoa que cuida de uma criança. A criança, ela circula na aldeia e todas as mulheres cuidam, todas as mulheres amamentam, há um cuidado coletivo dessa criança. Mas ainda assim há um conceito de mãe ou de maternidade, de pai ou de paternidade. Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro o que é a ideia do arquétipo. Como eu disse, eu estaria falando e falei superficialmente acerca disso. Não sou um grande especialista em Jung, é uma teoria bastante complexa. Para quem tiver interesse, é uma teoria muito interessante, então esteja também indo atrás de conteúdos escritos, de artigos e de livros do próprio Jung. Obrigado a todos, espero que isso tenha esclarecido minimamente o que é o conceito de arquétipo. Assistam aos demais vídeos do canal, se inscrevam, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.